Olá, seja bem-vindo. Vamos iniciar então aqui a aula da quarta parte dos comentários da NR1, onde iremos falar sobre os controles dos riscos. Então, nós fizemos a identificação dos perigos, fizemos a avaliação dos riscos e agora vamos tratar, do controle desses riscos. A ANR, em seu texto, no item 1.5.5, trata especificamente de como deve ser feito o controle dos riscos ocupacionais. A primeira medida, que deve ser adotada pela organização sempre é eliminar o risco. Quando não é possível fazer essa eliminação, passamos então para as ações necessárias para a redução desse nível de risco, buscando sempre reduzir ao máximo a probabilidade de qualquer tipo de acidente ou adoecimento dos trabalhadores. Também é possível, por limitações tecnológicas, que a gente tenha que conviver com aquele risco naquele nível. Então, é necessário fazer o controle, também como uma medida de prevenção. E quando que eu devo fazer, Quando que eu devo adotar medidas de prevenção? Sempre quando houver exigências previstas nas NRs ou outros dispositivos legais. Eu vou simplificar aqui o risco em máquinas e equipamentos. Então, se eu tenho uma máquina tem um risco acentuado de acidente, seja por aprisionamento de segmentos do corpo, esmagamento, a NR12 prevê ali a necessidade, de instalações de proteções fixas ou móveis, dispositivos eletrônicos, ópticos, que visam a controlar o risco daquele equipamento. Também posso dar como exemplo o risco de queda. Nós temos a NR35, também prevê as medidas a serem adotadas para o trabalho em altura. Na linha B, também traz como uma das hipóteses, onde são necessárias ser adotadas medidas de prevenção, quando a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar. Então, na terceira parte, onde nós comentamos essa avaliação dos riscos, ali, existe o passo aonde a gente deve, o profissional deve determinar qual é a medida a ser adotada para eliminar, controlar, reduzir aquele nível de risco. Então, sempre que houver essa determinação, nessa classificação, na fase de controle, essas medidas devem ser implementadas. Uma outra hipótese também é quando for evidenciado no âmbito do controle médico, da saúde ocupacional, lesões relacionadas a algumas atividades, algumas situações de riscos, do ambiente de trabalho. Então, dessa forma, tendo essa evidência de associação de um adoecimento com um risco existente, é necessário, então, tomar medidas de prevenção. Há previsão aqui no item 15512, quando for comprovada a inviabilidade técnica na adoção de medidas de prevenção coletiva, ou quando estas forem insuficientes, ou ainda quando estiverem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou por fim, como caráter complementar ou emergencial, adotar ainda outras medidas, que seriam medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, ou a utilização de equipamentos de proteção individual. Veja bem, aqui é muito importante a gente destacar, que a utilização do EPI sempre é a última alternativa. Então, não foi possível
eu adotar uma medida de prevenção coletiva, não foi possível também eu adotar alguma medida de caráter administrativo, como, por exemplo, a redução da jornada, a redução do número de trabalhadores expostos. Então, somente após eu esgotar todas as possibilidades de medidas de prevenção e não conseguir, né, a eficácia que eu preciso, aí eu vou partir para a especificação de EPIs. Então, o EPI sempre é a última medida de prevenção. Ou então, ela é usada, né, em complemento ou em situações também emergenciais. A implementação de medidas de prevenção, ela deve ser acompanhada também de informação aos trabalhadores. Nós estamos falando isso de forma repetida, né? A NR1, ela sempre toca nesse ponto de que o trabalhador deve ser informado da existência dos riscos, do nível dos riscos, e também aqui da medida de controle que, no caso ali, está sendo utilizada para a proteção da sua própria saúde. Ele deve saber a existência ou a forma como aquela medida de prevenção deve operar, né, mesmo porque ele que está ali diretamente, né, na atividade e deve observar ali e sentir, né, a plena efetividade dessa medida de proteção. É muito comum, principalmente em fiscalizações, o empregador ou o encarregado dizer que o empregado reclama, algumas vezes até se recusa a utilizar um EPI, ou então ele elimina, né, de alguma forma, a proteção de um EPC, visando ter uma maior produtividade, uma maior liberdade de movimentação, né? Mas a questão da informação visa justamente isso, né? Ele se conscientizar de que aquele equipamento coletivo ou individual visa a proteção da sua própria saúde, né? Então, muito importante termos essa informação muito bem transmitida para o empregado. Um outro ponto muito importante também que a NR1 traz aqui nesse capítulo é em relação aos planos de ação, né? O que consiste esse plano de ação, né? O plano de ação, na verdade, a gente já convive com esse plano de ação no âmbito dos antigos PPRAs, né? À medida que você faz a avaliação, identifica os perigos, avalia os riscos, determina as medidas de prevenção, não quer dizer que você vai instalar tudo isso de uma maneira imediata. Você pode precisar de tempo ou de um investimento que a empresa pode não dispor de imediato. Então, esse plano de ação vai ser justamente esse planejamento da implementação de todas as medidas de controle que vão garantir ali, né, o meio ambiente de trabalho sadio, né? E deve possuir, então, um cronograma de implementação, estabelecer as formas de acompanhamento e também uma aferição de seus resultados. Também a previsão aqui da implementação e acompanhamento da medida de prevenção, né? Essa implementação, assim como os possíveis ajustes, eles devem ser registrados, né? Nós estamos aqui já falando na produção de documentos. Eu tenho dito também aqui nos comentários que a organização, né, o empregador, ele deve produzir documentos que comprovem que ele está atendendo aqui os itens que a norma estabelece, né? Não basta apenas fazer e, de repente, depois, diante de uma fiscalização,
ou diante de uma ação judicial, ele não conseguir comprovar que ele atendeu o item. Então, muito importante, tudo isso está registrado em algum sistema, pode ser um sistema informatizado, pode ser através de formulários em papel, mas ele tem que manter isso aqui muito bem documentado no âmbito do seu PGR, né? O desempenho das medidas de prevenção deve ser também acompanhado de forma planejada, né? E esse acompanhamento ele deve contemplar a verificação da execução das ações planejadas, as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho e o monitoramento das condições ambientais e exposições de agentes nocivos, né, quando for aplicado, né? As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, nós podemos aqui novamente citar o ciclo PDCA, né? Aqui ele é aplicado, você planejou, você implementou medida de controle, é necessário que você faça uma avaliação e, se for necessário, fazer a correção dessa medida. A medida em si não é um fim, né? Ela está ali com um meio, com um objetivo, que é reduzir o risco ocupacional. Também, nesse item aqui, há a previsão do acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores. A organização deve desenvolver ações de saúde ocupacional, né? Aquilo, né, que nós conhecemos como Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, faz parte do sistema de gestão, né, da segurança e saúde do trabalho. Então, a empresa deve, sim, né, desenvolver essas ações preventivas, uma vez que é possível monitorar através da saúde dos trabalhadores. Existem exames que muitas vezes podem ser feitos, que são verdadeiros indicadores biológicos, né, para verificar se o trabalhador foi exposto a determinada substância química e em que nível, né? Então, as ações de saúde ocupacional são muito importantes, fazem parte de todo esse sistema de proteção. Deve ser feito, né, esse controle de saúde através de um processo preventivo planejado, sistemático e continuado. Mais uma vez, o controle médico também, o PCMSO, que a gente via data de vigência, vencimento, para fazer um novo papel, a empresa acumulava vários apostilinhas como se fosse aquilo o PCMSO, né? Mas ele também é um programa, ele é um processo contínuo, sistematizado, né? Que deve estar ali sendo coordenado por um médico do trabalho, de forma a que ele tenha ali o acompanhamento constante, né? Ao longo do ano, fazendo os exames médicos e de forma que qualquer alteração que ele encontre, ele possa agir em conjunto ali com o engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho. Também aqui no controle dos riscos, há a previsão, né, das análises de acidentes e doenças do trabalho. Né? Sempre que acontecer um acidente ou um adoecimento relacionado ao trabalho, a organização deve fazer essa análise. A análise, ela nunca tem o objetivo de achar culpados, não é esse o objetivo. A análise de acidente é para identificar quais foram as razões daquele acidente, daquele adoecimento, para que ele não se repita. Então, é uma atividade ali investigativa, preventiva, sem nenhuma finalidade punitiva. Essas análises devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, que muitas vezes a tarefa pode ser prescrita de uma forma, mas na realidade é executada de outra forma. Então, essa análise deve buscar, né, a atividade como ela efetivamente é realizada no ambiente de trabalho. Identificar os fatores relacionados com esse evento, né, com esse sinistro, e fornecer evidências
para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Então, a gente nunca quer que ocorra um acidente, né? Mas, uma vez ocorrido, a gente deve utilizar desse fato para buscar melhorar o meio ambiente de trabalho de forma que ele não se repita, né? Não vamos apenas lamentar, né? A gente deve se debruçar no acidente de forma que a gente consiga encontrar os fatores causais dele e evitar esforços para que ele não se repita. Bom, então aqui eu termino mais essa parte aqui dos comentários. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que possa ser informado, né, quando nós formos lançar a sequência desse comentário da NR1 e também das outras NRs, né? Esse projeto aqui, ele pretende comentar não apenas a NR1, mas na sequência comentar a NR9, NR7, NR5. E se você tiver aqui com notificações inscrito no canal, você será alertado, né, sempre que um vídeo for lançado aqui no YouTube. Então, aqui eu encerro e nos vemos na próxima aula.